Foi nesse planeta há 200 mil anos que surgiu uma espécie chamada Homo sapiens. No decorrer desse período, curto para a história da Terra, passaram por aqui uns 110 milhões de seres humanos. Todos vêm e vão, nascem e morrem. Só muito recentemente essa espécie começou a tentar catalogar as diferenças entre as gerações, o que nos leva à geração perdida. Compreende os nascidos entre 1883 e 1900. Essa geração completou a maioridade elameada, passando frio e fome numa trincheira. Depois, ainda pegaram a pandemia braba, hein? A chamada gripe espanhola. Desafios adicionais, desemprego e miséria. Grande geração, 1901 a 1927. Depois da Grande Guerra, a Grande Depressão, a crise econômica de 29, tudo muito grande. 12,8 milhões de pessoas sem trabalho. Que tal uma guerra para aquecer a economia? Outra guerra? De novo. E veio assim a Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de mortos. A geração silenciosa, 1928 a 1945. Ela cresceu durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Quando esses caras vieram ao mundo, o caos já estava instalado. É gente que já cresceu com dificuldades desde cedo, como o racionamento de comida e água. É a geração silenciosa porque, em tese, não reclama. Baby Boomers, 1946 a 1964. Muita guerra, muita morte. Chega, tá na hora de transar um pouco. Um boom de bebês, todos nascidos num período de paz e cada vez menos pobres. Eles foram cada vez mais viver em cidades, começaram a ouvir o rock and roll, viveram mudanças sociais, lutaram por direitos civis também. Geração X, 1965 a 1980. Ela cresceu durante o auge da cultura pop e viveu o final da Guerra Fria. Nesse período, as novas tecnologias de comunicação de massa tornaram possível a existência de uma cultura globalizada. Millennials, 1981 a 1996. Os Millennials, ou Geração Y, viram a transição de um mundo analógico para outro digital. Eles também experimentaram as instabilidades econômicas recorrentes, num período em que as desigualdades se acentuaram. Geração Z, 1997 a 2012. A geração Z é a primeira a crescer já com Wi-Fi, smartphone e mídia social. Ao contrário da geração anterior, não teve nenhum contato com o mundo como ele era antes dessas tecnologias. Geração Alpha, a atual, é a primeira totalmente nascida no século XXI. Enquanto ela cresce, crescem também as inteligências artificiais, as realidades virtuais e tecnologias que tornam o futuro completamente imprevisível. Essa geração é responsabilidade dos membros das gerações anteriores, que ainda estão por aqui. E só Deus sabe que desafios ela vai enfrentar. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre conflitos geracionais. O elefante está na sala por uma razão. As pessoas fingem não ver o elefante na sala por um motivo. É que quem aponta o elefante vira o chato, vira o inconveniente. E esse é o meu trabalho aqui. Tem um problema com essa classificação. Ela serve para separar as gerações no chamado mundo ocidental. E existem divergências sobre o que quer que isso signifique. O Brasil é Ocidente? Olha, tem gente fora do Brasil que diz que não. Aliás, tem uns fora do Brasil que ficam horrorizados com a possibilidade de categorizar o Brasil como Ocidente. E aqui a gente começa a se perguntar: quais são as peculiaridades que diferenciam essas gerações aqui no Brasil? Hora de recorrer à pesquisa de Jaqueline Cavalcante Milhome, doutora e mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia. Ela propõe uma classificação mais condizente com a nossa realidade. Geração nacionalista, nascida entre 1910 e 1929. Esses atingiram a juventude e a idade adulta durante a Era Vargas. Alguns gritaram: "O petróleo é nosso", sem nem imaginar que no futuro seus descendentes iriam gritar: "O petróleo é deles".
Geração pré-ditadura, nascida entre 1930 e 1943. Na infância e no começo da adolescência, eles vivenciaram os efeitos da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Também presenciaram as consequências da deposição de Getúlio Vargas. Eles atingiram a maturidade no meio da crise social que levou à ditadura. Geração reprimida, nascida entre 1944 e 1958. Eles tiveram uma educação mais controladora, chegaram à idade adulta no período mais repressivo da ditadura militar brasileira. Geração diretas, nascida entre 1959 e 1968. Essas são as pessoas que chegaram à idade adulta no final da ditadura militar, bem no contexto das diretas já. Geração hiperinflação, nascida entre 1969 e 1978. Chegou na idade adulta já na grave crise econômica criada pela ditadura militar em seus últimos anos. Eles viram a reabertura política e os seguidos planos econômicos que tentavam consertar o que a ditadura deixou para trás e falhavam miseravelmente. Geração social, nascida entre 1979 e 1991. Esses são os que chegaram na idade adulta no governo Lula e Dilma Rousseff. Eles chegaram à vida adulta num período de estabilidade e crescimento econômico e otimismo com o Brasil. Geração 4.0, nascida entre 1992 e 2005. Essa viveu os seus anos de formação em um período de crise política e deterioração econômica. Para piorar, encarou a pandemia de Covid-19 logo no Brasil e logo no início da vida. Essa começou jogando o jogo da vida no modo very hard. A classificação da professora Jaqueline leva em conta o nosso contexto socioeconômico no Brasil, o que resulta em marcos diferentes nas divisões entre as gerações. A classificação dita ocidental, que a gente viu antes, por outro lado, ela se articula muito com os conflitos bélicos, quer dizer, com as guerras, né? E também com a chegada de novas tecnologias. Para mim, a proposta de uma classificação específica para o Brasil tem toda a razão de ser. Faz sentido na minha cabeça. Até porque essas guerras nos afetaram de maneira bem diferente. E essas tecnologias, às vezes, demoraram um pouco mais para chegar até aqui. Seja como for, alguma categorização precisa existir, porque isso ajuda a gente a entender como essas gerações interagem entre si. E aqui nosso textão recorre diretamente à professora Jaqueline. Nas organizações, pelo menos 3 gerações diferentes convivem e compartilham experiências. Na sociedade como um todo, é possível falar em cerca de 6 gerações entre jovens adultos, adultos e idosos, somadas a 2 gerações entre bebês, crianças e adolescentes. Cada um desses grupos, tendo experienciado diferentes contextos sociais, econômicos e estruturais em seu período de socialização macro, desenvolveu comportamentos humanos, princípios norteadores e percepções específicas acerca do mundo e, consequentemente, do trabalho. São eles que vão direcionar seus comportamentos, atitudes, objetivos, lugar que o trabalho ocupa na vida do indivíduo e como esse se relaciona com o trabalho. O texto da professora fala muito em trabalho, né? É justo, porque a gente está aqui no campo da administração. Acontece que as diferenças geracionais, elas não se limitam a quem faz o quê dentro de qual firma. Gerações diferentes têm formações diferentes e ideias diferentes. O que a vida e a morte significam para mim não é o que a vida e a morte significam para quem cresceu no meio de uma pandemia no Brasil, onde o vírus foi liberado e teve respeitado o seu direito aí de ir e vir. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. Mas de volta a Jaqueline, para saber o que ela tem a nos dizer sobre a geração 4.0, que é a mais nova, e a pandemia. Ela escreve: esse cenário incomum para a população causou mudança geral em termos de perspectiva de vida e morte, situação econômica, relações interpessoais, relação consigo mesmo, posicionamento em relação a trabalho, a carreira, a família, a saúde e a todas as esferas que cercam o indivíduo. Sempre bom lembrar que essa nova geração, que tem transformado a sua perspectiva sobre a vida e a morte, é responsabilidade nossa. Mas agora que você já conhece 2 sistemas distintos para separar as gerações, está na hora da gente entender um pouco melhor como essas gerações interagem e, principalmente, por que muitas vezes elas se odeiam.
conflitos geracionais, na sequência. Antes, preciso agradecer quem me dá a chance de fazer esse vídeo. Quanto custa uma camiseta? A resposta é mais complicada do que parece, cara. Não é só o preço que você paga lá na hora, não é só isso. Porque se você comprar uma camiseta baratinha, aí acontece dela desbotar, de manchar rápido, aí não adianta, você perdeu dinheiro. Então a grande pergunta é, quanto custa a camiseta por cada uso que você faz dela? A gente fez as contas aqui, ó. Uma camiseta de algodão normal vai custar para você R$ 2,84 para cada vez que você vestir. E uma dessa minha aqui, a Tech T-Shirt, R$ 1,01. E além de sair mais barato, tem todas aquelas tecnologias que só a Insider oferece. Você já sabe, né? Não acumula odor, não amassa fácil, não desbota, é resistente pra caramba. O clichê é verdadeiro, né? O barato sai caro mesmo. É verdade. Pode ser clichê, mas é verdade. A minha M, na loja você encontra do P ao XX, GG, masculino e feminino, tem para todo mundo. Usa o nosso cupom, tem 15% de desconto. Aí, aproveita a semana do cliente Insider, tem outros descontos lá. Vai somando, chega a 30% do preço. Valeu! Existem várias razões para falar sobre conflitos geracionais. O conceito de conflito geracional é muito útil na hora de discutir quem é mais preguiçoso que quem, ou então quem é mais avoado, mais distraído. E nós que somos nascidos nos anos 80, 90, nós fomos criados com TV aberta. Então faz plim, plim, a gente fica na frente da TV. Hipnotizado. Foda-se que eu já vi o filme, eu tô agora hipnotizado. E essa criança estava comigo assistindo o filme, de boinha, assim, 6, 7 anos assistindo, assim, bem bonitinho. Nós vendo o filme de Jack Chan, aí foi pro comercial, deu 10 segundos. Essa criança olhou pra mim e falou, pula. Aí eu fiz. Ela falou, você é idiota? Eu falei, o quê? Ela falou, pula pro filme. Eu falei, como assim? Ela falou, passa a propaganda. Fiquei pensando, será que dava? Não tinha tanto botão no controle que a gente usava só o volume e canal. Será que tinha algum que passava pro filme? Mas o conflito geracional também é coisa séria, principalmente quando aparece no campo da educação. Em todos os momentos que eu mencionei a geração que está em formação agora, Alpha ou 4.0, em todos os momentos eu ressaltei a responsabilidade de quem veio antes e está aqui. Essa responsabilidade tem nome, se chama educação. Novidade para as famílias e também para as escolas. O uso da tecnologia aqui dentro, que já faz parte da vida deles, isso é indiscutível. Mas como utilizar essa ferramenta para uma nova geração que traz consigo outras necessidades, uma nova linguagem e um novo desafio? A tecnologia como linguagem deve ser mais um instrumento, mais uma linguagem para a construção desses novos conhecimentos. No computador é mais rápido de você entender e você não precisa ficar copiando. E no quadro, você precisa ficar mó tempão escrevendo e sua mão começa a cansar. Se é um textão, sua mão morre. A tecnologia sempre entra na conversa, né? Não adianta. Quando você não tem nada para fazer, você faz o quê? Vai na internet e vê o que tem para fazer. E depois que eles pegam as telas, também acabou o papo, viu? Não tem mais entrevista. É a chamada geração Alpha, formada pelas crianças nascidas a partir de 2010, ano em que surgiram os tablets. Normalmente as gerações trocavam, vamos dizer assim, mudavam a cada 30 anos. Tinha essa ideia que era o tempo para que o filho se tornasse uma pessoa que pudesse gerar um filho. Então era em torno de 30 anos. Hoje você olha, são 15, 10. Então, quer dizer, a velocidade com que a mudança de comportamento acontece é muito maior. E eu diria que a tecnologia é esse eixo que faz com que esse tempo e essa velocidade se acelerem. E é aqui que entra o maior fator de incerteza para todos os interessados no futuro da geração Alpha ou 4.0. A gente diz que essa é a geração que já nasceu e cresceu imersa em tecnologia digital. O que a gente não pode esquecer é que essa tecnologia não está dada, não, ela está evoluindo, ela também está se transformando junto com as pessoas. E essa evolução tecnológica torna imprevisíveis os desafios que essa geração vai encontrar no futuro. Eu considero, pessoalmente, pela minha experiência empírica, observando as crianças,
que essas crianças têm uma abertura muito maior para aquilo que é novo. Até porque a tecnologia não para de trazer coisas novas. Inclusive, quem é mais velho tem a dificuldade de acompanhar esse novo ritmo. Vai ser uma geração bastante inovadora quando ficar adulta, porque vai nascer a partir das experiências, os negócios vão crescer e esse momento, essa fase do mundo de inserções tecnológicas muito intensas de um lado e mudanças na sociedade bastante presentes no outro, esses dois grandes eixos vão pressionar para que o mercado e as pessoas reajam diante de demandas que vão mudar constantemente. Então essa é uma geração que vai crescer atendendo demandas que são mais flexíveis, são ainda mais fluidas do que a geração anterior. A gente sempre critica muito a maneira como uma criança usa a internet, né? Mas será que os adultos estão se saindo muito melhor? Será que a gente está sendo mais responsável, mais maduro que essas crianças? Talvez não. Já ouviu falar em sharenting? Palavra nova, hein? Mistura de parenting, que significa ser pai, ser mãe, e sharing, compartilhar. Esse conceito define a prática de expor os próprios filhos na internet sem saber exatamente das consequências. Aqui no YouTube, o intermediador resumiu bem. Cole Elise, por exemplo, não estava tendo um bom resultado de visualizações em sua conta do TikTok até começar a postar sobre seus filhos. Mas imediatamente ela se arrependeu quando fez um vídeo mostrando as duas garotas em um clipe. Ela recebeu comentários falando mal da aparência de uma das filhas delas e comparações. No mesmo dia, a Elise apagou os vídeos. The way I see the internet for kids, you look at the analytics of a lot of these kid accounts. Who do you think is following them? Most of the time, the majority of the following is males between the ages of 18 and 40. And honestly, if I had to guess, I would say we're going to start seeing lots of less kids on the internet in these next coming years, hopefully. Infelizmente, algumas mães não têm a mesma consciência que a Elise e continuam postando fotos e vídeos dos seus filhos no Instagram, o que acaba tornando eles alvos. I'm so glad for these new moms pimping their daughters out. Literally just refresh your Instagram Explore page. There's fresh preteens. As long as this stuff legally exists, I just enjoy it. These are all messages posted by men on Telegram groups dedicated to obsessing over images of child influencers posted on Instagram by the parents who manage them. Esse é um vídeo para divulgar um artigo investigativo da New York Times, mostrando que a maioria da atenção que garotas mais novas recebem no Instagram são de homens mais velhos. O advento do sharenting gera ações curiosas para conscientizar os adultos. Normalmente usa-se animação infantil para educar criança, né? E tá aí o canal Futura junto com a Unicef, recorrendo ao mesmo recurso para educar os pais. Sabe essa foto aqui? Claro, a gente adora essa foto. Você não? Eu gosto sim, mas entre a gente. Minha mãe resolveu postar na internet sem falar comigo antes, lembra? O pessoal da turma viu e fez um monte de piadinhas que me deixaram morrendo de vergonha e de raiva. Foi horrível. Adultos têm responsabilidade de respeitar as crianças, não importa a idade delas. E expor a gente assim pode causar muito constrangimento. Mesmo. E os riscos associados ao sharenting são só alguns. A tecnologia traz outros desafios. Muito se fala sobre a capacidade de atenção, que poderia ser comprometida por uma infinidade de telas e conteúdos cada vez mais curtos e variados. Sobre isso, uma citação necessária é a do Sean Parker, liderança importante no que hoje é a Meta e um dos caras que deu ao Instagram a forma que ele tem hoje. E esse é o cara que admitiu que usar um algoritmo para oferecer ao público mais e mais daquilo que ele quer, em intervalos cada vez menores, em ritmos cada vez mais frenéticos, tudo isso teria efeitos imprevisíveis sobre esse público. O Sean Parker atestou esses riscos e disse: "Fizemos mesmo assim. Só Deus sabe o que isso está fazendo com os cérebros dos nossos filhos." Uma pesquisa rápida a respeito da geração alfa vai mostrar um certo pessimismo em relação a ela. Dizem que ela está perdida, que ela vai acabar com o mundo, ou que o mundo vai acabar com ela. Desde que o mundo é mundo, passaram por esse planeta entre 5 e 7 mil gerações de seres humanos. Dessas, a gente só categorizou ou rotulou as últimas 8. Que conflitos geracionais podem ter ocorrido ao longo dessa história? Como diria Sean Parker, só Deus sabe. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final.
Ou quase. A gente vai encerrar com uma citação de autoria duvidosa. As crianças agora amam o luxo, têm maus modos, desprezo pela autoridade, mostram desrespeito pelos mais velhos e preferem conversar em vez de estudar. Levarão o mundo à ruína. Assim teria dito Sócrates, há 2.400 anos. Teria dito, ou não. É duvidoso, mas traz uma certeza. A história se repete e os conflitos geracionais também. Agora sim, né? Se você viu até aqui, aceite o meu agradecimento. E se você gostou, aceite o meu convite. youtube.com/arvro. Esse é o endereço dos meus textões. O Meteoro é pro noticiário. Tenta me achar, eu vou estar lá te esperando. Valeu!